Existe no Brasil uma grande preocupação com as crianças de 0 a 6 anos. Quem deve cuidar delas? Quem deve educar? Quem ou qual deve ser o profissional com tamanha responsabilidade? Cuidar significa educar, valorizar, ajudar a desenvolver capacidades, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens, orientadas de forma a andar juntas, não diferenciando nem hierarquizando os profissionais. Assim, o educar e o cuidar devem estar integrados. Agindo desta forma, é que a educação infantil no Brasil vem conquistando novos espaços e reconhecimento. Conforme o artigo 208, inciso 4, da Constituição Federal de 1988, o atendimento da criança de 0 a 6 anos passou a ser um dever do Estado e um direito da criança. Intensificando este trabalho, que eleva a importância da educação para a primeira infância, em 1996 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que considera a educação infantil a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, estabelecendo assim o vínculo entre o atendimento e a educação, associados a padrões de qualidade. Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, o Ministério da Educação e do Desporto propôs um documento intitulado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, cuja finalidade é nortear a elaboração dos currículos e a definição dos conteúdos mínimos para a educação infantil, além de oferecer subsídios para o trabalho do professor. Dessa forma, para que um programa de educação infantil funcione legalmente e seja reconhecido perante as secretarias de ensino e superintendências, é obrigatório que cada creche ou escola, além de outros aspectos, construa sua proposta pedagógica, que poderá ser fundamentada nesse referencial. A especialista na área de educação infantil, Luciana Fiel, proprietária da creche escola e do Centro de Treinamento A Ciranda, localizado em Viçosa, Minas Gerais, é a coordenadora deste videocurso e vai mostrar a você como construir ou adequar uma proposta pedagógica às novas exigências legais. Baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, é que produzimos este projeto. Os videocursos Técnicas de Educação Infantil, Conhecimento de Mundo e Técnicas de Educação Infantil, Formação Pessoal e Social têm o objetivo de contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas pedagógicas que consideram a pluralidade e a diversidade étnica, religiosa, social e cultural das crianças brasileiras, ajudando na construção da proposta pedagógica de sua instituição, a partir de âmbitos e eixos de trabalho. Os âmbitos compreendem campos de ação que nos dão visibilidade aos eixos de trabalho educativo, permitindo a organização da prática pedagógica. O âmbito formação pessoal e social, que é tema do outro videocurso, que, se você ainda não assistiu, deve assistir, refere-se aos processos de construção de identidade e autonomia das crianças. O âmbito Conhecimento de Mundo, tema do videocurso que você está assistindo agora, refere-se à construção das diferentes linguagens pelas crianças e às relações que estabelecem com os objetos de conhecimento. Os eixos de trabalho que serão abordados aqui são classificados em movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. No final, você vai ter algumas informações sobre a rotina de atividades e avaliação das crianças. Lembre-se que o Referencial Curricular Nacional é apenas uma referência de trabalho e não uma obrigatoriedade. A instituição pode montar sua proposta de trabalho dentro da sua história, com seus valores culturais e mediante a sua realidade. Já os parâmetros curriculares, documentos voltados para o ensino fundamental e o ensino médio, são uma sequência de trabalho obrigatória, o que não impede ao professor ir mais além.
A educação infantil deve oferecer às crianças condições para que a aprendizagem ocorra em atividades rotineiras, como brincadeiras, e também naquelas provocadas por situações pedagógicas intencionais, orientadas e medidas pelo professor, tornando-as significativas. O movimento é uma dessas linguagens. O movimento é uma dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das potencialidades de interação com o mundo. Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupo, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. Ao movimentar-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e de posturas corporais. O movimento humano, portanto, é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço. Constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo. As maneiras de andar, correr, arremessar, saltar, resultam das interações sociais e da relação dos homens com o meio. São movimentos cujos significados têm sido construídos em função das diferentes necessidades, interesses e possibilidades corporais humanas, presentes nas diferentes culturas em diversas épocas da história. É grande a influência que a cultura tem sobre o desenvolvimento da motricidade infantil. Não só pelos diferentes significados que cada grupo atribui a gestos e expressões faciais, como também pelos diferentes movimentos aprendidos no manuseio de objetos específicos presentes na atividade cotidiana, como pás, lápis, bolas de gude, corda, estilingue, dentre outros. As atividades motoras devem ajudar as crianças a conhecer o seu corpo eficientemente e dominar uma ampla variedade de habilidades fundamentais, contribuindo positivamente para o desenvolvimento das capacidades físico-motoras, percepto-cognitivas e socioafetivas. O movimento da criança no primeiro ano de vida predomina a dimensão subjetiva, pois são as emoções o canal privilegiado de interação do bebê com o adulto e mesmo com outras crianças. Sua comunicação se expressa por gestos e mímicas faciais e interage usando fortemente o apoio do corpo. O ato motor se faz presente em sua função expressiva, instrumental ou de sustentação às posturas e gestos. Os adultos devem procurar oferecer desafios e incentivar a independência do bebê, observando o que ele pode ir fazendo sozinho. Exemplificando, pode segurar a mamadeira, ir engatinhando para a área de sol, entrar dentro de um túnel, enfrentar um obstáculo, segurar em uma barra de estimulação e assim por diante. A segurança que o bebê sente é reforçada quando existe respeito ao seu ritmo, conhecimento de suas preferências e pequenos hábitos. Quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que interpretem o significado de seus movimentos e expressões, auxiliando-a na satisfação de suas necessidades. O bebê que se mexe descontroladamente ou que faz caretas provocadas pelo desconforto terá na mãe e nos adultos responsáveis por seu cuidado e educação parceiros fundamentais para a descoberta de significados desses movimentos. Aos poucos, esses adultos saberão que determinado torcer de corpo significa que o bebê está, por exemplo, com cólica, ou que determinado choro pode ser de fome, calor e assim sucessivamente. Dessa forma, a primeira função do ato motor está ligada à expressão, permitindo que desejos, estados íntimos e necessidades se manifestem. O diálogo afetivo que se estabelece com o adulto, caracterizado pelo toque corporal, pelas modulações de voz, por expressões cada vez mais cheias de sentido, constitui-se em espaço privilegiado de aprendizagem. A criança imita o parceiro e cria suas próprias reações. Balança o corpo, bate palmas, vira ou levanta a cabeça, dentre outros movimentos.
Ao lado dessa capacidade expressiva, o bebê realiza importantes conquistas no plano da sustentação do próprio corpo, representada em ações como virar-se, rolar, sentar-se e outras. Estas conquistas antecedem e preparam o aprendizado da locomoção, o que amplia muito a possibilidade de ação independente. É bom lembrar que antes de aprender a andar, as crianças podem desenvolver formas alternativas de locomoção, como arrastar-se ou engatinhar. Ao observar um bebê, pode-se constatar que é grande o tempo que ele dedica à exploração do próprio corpo. Fica olhando as mãos paradas ou mexendo-as diante dos olhos. Pega os pés e diverte-se em mantê-los sob controle das mãos, como que descobrindo aquilo que faz parte de seu corpo e o que vem do mundo exterior. Pode-se também notar o interesse com que investiga os efeitos dos próprios gestos sobre os objetos do mundo exterior. Por exemplo, puxando várias vezes a corda de um brinquedo que emite som ou tentando alcançar com as mãos um móvel pendurado sobre o berço. Ou seja, repetindo seus atos, buscando testar o resultado que produzem. Essas ações exploratórias permitem que o bebê descubra os limites e a unidade do próprio corpo, conquistas importantes no plano da consciência corporal. As ações em que procura descobrir o efeito de seus gestos sobre os objetos propiciam a coordenação sensório-motora, a partir de quando seus atos se tornam instrumentos para atingir fins situados no mundo exterior. Do ponto de vista das relações com o objeto, a grande conquista do primeiro ano de vida é o gesto de preensão, o qual se constitui em recurso com múltiplas possibilidades de aplicação. Aquisições como a apreensão, a locomoção, representam importantes conquistas no plano da motricidade objetiva, consolidando-se como instrumentos de ação sobre o mundo. Aprimoram-se conforme as oportunidades que se oferecem à criança, de explorar o espaço, manipular os objetos, realizar atividades diversificadas e desafiadoras. É importante que a criança interaja com o mundo físico, criando assim possibilidades de interagir com o mundo social, expressando e desenvolvendo habilidades necessárias para uma relação mais independente com o ambiente. Assim, a instituição de educação infantil deve propiciar um ambiente físico e social que favoreça a autonomia, permitindo desafios de acordo com as etapas do desenvolvimento da criança. Por exemplo, é importante a criança ter a possibilidade de escolher as atividades, os materiais e os locais para ficar. Isso também implica na independência do uso de equipamentos, brinquedos acessíveis, acender e apagar uma luz, abrir e fechar as portas, subir e descer, sem necessariamente o auxílio do adulto. Para assegurar estas atividades, é importante proporcionar segurança às crianças, observando, por exemplo, se os materiais usados nas atividades são de qualidade, se os locais de perigo estão sinalizados para que as crianças identifiquem, se existe proteção adequada onde há possibilidade de risco, tais como acessos à piscina, escadas com corrimão, caixa de areia devidamente higienizada e coberta, janelas com grades ou telas protetoras, pisos escorregadios com antiderrapantes, portões em escadas, proteção contra fogo e instalação externa de fusão de gás, entre outros. Dado o alcance que a questão motora assume na atividade da criança, é muito importante que, ao lado das situações planejadas, principalmente para trabalhar o movimento em suas várias dimensões, você reflita sobre o espaço dado na sua escola ao movimento em todos os momentos da rotina diária, incorporando os diferentes significados que lhes são atribuídos pelos familiares e pela comunidade. Nesse sentido, é importante que o trabalho incorpore a expressividade e a mobilidade própria das crianças. Assim, um grupo disciplinado não é aquele em que todos se mantêm quietos e calados, mas sim o grupo em que vários elementos se encontram envolvidos e mobilizados pelas atividades propostas. Os deslocamentos, as conversas e as brincadeiras resultantes desse envolvimento não podem ser entendidos como dispersão ou desordem, e sim como uma manifestação natural das crianças.
Compreender o caráter lúdico e expressivo das manifestações de motricidade infantil poderá ajudar o professor a organizar melhor sua prática, levando em conta as necessidades das crianças. Logo que aprende a andar, a criança parece tão encantada com sua nova capacidade que se diverte em locomover-se de um lado para outro, sem uma finalidade específica. O exercício dessa capacidade, somado ao progressivo amadurecimento do sistema nervoso, propicia o aperfeiçoamento do andar, que se torna cada vez mais seguro e estável, desdobrando-se nos atos de correr, pular e suas variantes. A grande independência que andar propicia na exploração do espaço é acompanhada também por uma maior disponibilidade das mãos. A criança dessa idade é aquela que não para, mexe em tudo, explora e pesquisa. Ao mesmo tempo em que explora, aprende gradualmente a adequar seus gestos e movimentos às suas intenções e às demandas da realidade. Gestos como de segurar uma colher para comer, ou uma xícara para beber, e de pegar o lápis para marcar um papel, embora ainda não muito seguros, são exemplos dos progressos no plano da gestualidade instrumental. O fato de manipular objetos que têm um uso cultural bem definido não significa que a manipulação se restrinja a esse uso, já que o caráter expressivo do movimento ainda predomina. Assim, se a criança dessa idade pode pegar uma xícara para beber água, pode também pegá-la simplesmente para brincar, explorando as várias possibilidades de seus gestos. Para as crianças de 4 a 6 anos, constata-se uma ampliação do repertório de gestos instrumentais, os quais contam com progressiva precisão. Atos que exigem coordenação de vários segmentos motores e o ajuste a objetos específicos como recortar, colar, encaixar pequenas peças e outros, sofisticam-se. Ao lado disso, permanece a tendência lúdica da motricidade, sendo muito comum que as crianças, durante a realização de uma atividade, desviem a direção de seus gestos. É o caso, por exemplo, da criança que está recortando e de repente põe-se a brincar com a tesoura, transformando-a num avião ou numa espada. Gradativamente, o movimento começa a submeter-se ao controle voluntário, o que se reflete na capacidade de planejar e antecipar ações, ou seja, de pensar antes de agir, e no desenvolvimento crescente de recursos de contenção motora. O movimento para crianças, na faixa etária de 4 a 6 anos, vai se tornando cada vez mais elaborado e variado. As crianças organizam jogos espontâneos, com duplas, sozinhas, constroem suas histórias, elaboram cenas, interpretam papéis. Por isso, a existência de espaços e materiais adequados é fundamental. Um exemplo muito claro que podemos colocar aqui é o uso do videocassete na instituição de educação infantil. As crianças menores de 3 anos, como já vimos anteriormente, não conseguem ficar assistindo a alguns filmes devido ao seu impulso motor. E muitas vezes presenciamos essa prática em algumas instituições. Os recursos de contenção motores, por sua vez, se traduzem no aumento do tempo que a criança consegue manter-se numa mesma posição. Vale destacar o enorme esforço que tal aprendizado exige da criança, já que quando o corpo está parado, ocorre intensa atividade muscular. Os recursos de expressividade correspondem a variações do tônus, que é o grau de tensão do músculo, que respondem também pelo equilíbrio e sustentação das posturas corporais. A criança é extremamente ativa e, por meio dos movimentos, experimenta suas possibilidades e seus limites motores. Um bom exemplo de trabalho em instituições de educação infantil é a educação física, que se caracteriza por trabalhar a criança em seus movimentos mais amplos, com os quais é estimulada a compreender progressivamente seu corpo, podendo afirmar-se e obter a autoconfiança necessária à sua autonomia. A educação física, nesse contexto pedagógico, deve ter enfoque lúdico, sem contudo assumir características de recreio. As atividades de educação física devem seguir um planejamento semanal, bimestral e anual, programando jogos ao ar livre, jogos com sucata,
jogos com bola e até mesmo atividades para os dias de chuva. As práticas culturais predominantes e as possibilidades de exploração oferecidas pelo meio no qual a criança vive permitem que ela desenvolva capacidades e construa repertórios próprios. Por exemplo, uma criança criada em um bairro em que o futebol é uma prática comum poderá interessar-se pelo esporte e aprender a jogar desde cedo. Uma criança que vive à beira de um rio, utilizado, por exemplo, como forma de lazer da comunidade, provavelmente aprenderá a nadar sem que seja preciso entrar numa escola de natação, como pode ser o caso de uma criança de um ambiente urbano. Habilidade de subir em árvores, escalar alturas, pular distâncias, certamente serão mais fáceis para crianças criadas em locais próximos à natureza ou que tenham acesso a parques ou praças. As brincadeiras que compõem o repertório infantil e que variam conforme a cultura regional apresentam-se como oportunidades privilegiadas para desenvolver habilidades no plano motor, como empinar pipas, jogar bolinhas de gude, atirar com estilingue, pular amarelinha, entre outras. A prática educativa deve ser organizada de forma que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades: familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações de interação, deslocar-se com destreza progressiva no espaço, ao andar, correr, pular, desenvolvendo a atitude de confiança nas próprias capacidades motoras, explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento e outros, para uso de objetos diversos. Para a fase de 4 a 6 anos, os objetos estabelecidos para a faixa etária de 0 a 3 anos deverão ser aprofundados e ampliados, garantindo-se ainda oportunidades para que as crianças sejam capazes de ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos diversos e o ritmo corporal nas brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação. Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo gradativamente os limites e as potencialidades de seu corpo. Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras para a utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais situações. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento e outros para ampliar suas possibilidades de manuseio dos diferentes materiais e objetos. Apropriar-se progressivamente da imagem global de seu corpo, conhecendo e identificando seus segmentos e elementos e desenvolvendo cada vez mais uma atitude de interesse e cuidado com o próprio corpo. A música sempre esteve presente na vida do ser humano, em todos os momentos e em todas as épocas, em todas as idades e nas diferentes circunstâncias. Os primeiros sons que a criança toma conhecimento é quando ela ainda está na barriga de sua mãe. As batidas do coração, a circulação do sangue, os ruídos da digestão e os sons do mundo exterior que chegam até ela, como, por exemplo, as vozes dos pais. Ela foi parte constituinte dos folguedos infantis, das comemorações grupais, das formas de louvar a Deus, das diversões e dos ritos funerais. A música é a linguagem capaz de expressar e comunicar sensações, sentimentos, pensamentos, vida. A música combina sons de maneira agradável aos nossos ouvidos e, sendo uma das formas mais importantes da expressão humana, desenvolve o raciocínio, a criatividade, a disciplina e a socialização entre as pessoas. Um ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano, fazem com que os bebês e crianças iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas, parlendas, entre outras,
reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem. O ritmo se manifesta através dos sons. O objetivo da educação musical é apreciar a prática dos elementos musicais, o ritmo, a melodia e a harmonia. Podemos, por exemplo, observar e desenvolver na criança atividades de descoberta dos sons, escutar, reconhecer, localizar e criar. Peça às crianças que escutem os sons voluntários e involuntários do corpo. Mastigar, chupar líquido pelo canudinho, bater palmas, estalar a língua, fazer xixi, cuspir, espirrar, cair no chão de madeira. Grave a voz de uma criança e depois peça que escutem a gravação. Ligue sons suaves e agitados. Peça para a criança escutar os sons da natureza e do meio ambiente, como porta batendo, relógio, campainha e outros. Do 1º ao 3º ano de vida, os bebês ampliam os modos de expressão musical pelas conquistas vocais e corporais. Podem articular e entoar o maior número de sons, inclusive os da língua materna, reproduzindo letras simples, refrões, onomatopeias e outros, explorando gestos sonoros, como bater palmas, pernas, pés, especialmente depois de estar andando, a capacidade de correr, pular e movimentar-se, acompanhando uma música. No que diz respeito à relação com os materiais sonoros, é importante notar que nessa fase, as crianças conferem importância e equivalência a toda e qualquer fonte sonora. E assim, explorar as teclas de um piano é tal qual percutir uma caixa ou um cestinho, por exemplo. Interessam-se pelos modos de ação e produção dos sons, sendo que sacudir e bater são seus primeiros modos de ação. Estão sempre atentas às características dos sons ouvidos ou produzidos, se gerados por um instrumento musical, pela voz ou por qualquer objeto, descobrindo possibilidades sonoras com todo o material acessível. Assim, o que caracteriza a produção musical das crianças nesse estágio é a exploração do som e suas qualidades, que são altura, duração, intensidade e timbre, e não a criação de temas ou melodias definidos precisamente. Diante de um teclado, por exemplo, importa explorar livremente os registros de grave ou agudo, ou seja, a altura, tocando forte ou fraco, buscando sons curtos ou longos, imitando gestos motores que observou e que reconhece como responsáveis pela produção do som, sem a preocupação de localizar as notas musicais ou reproduzir exatamente qualquer melodia conhecida. Incentive e oriente a criança a explorar de maneira livre e espontânea os instrumentos musicais disponíveis na escola. Procure estabelecer uma prazerosa relação neste movimento, propondo atividades interessantes e não cansativas. Quando a criança tem a oportunidade de descobrir os instrumentos musicais na escola, sua aprendizagem de música é bastante beneficiada. Entre 3 e 4 anos, a criança reproduz várias melodias e os instrumentos rítmicos que mais lhe interessam. Nesta idade, ela vai adquirindo o controle da voz e participa de jogos cantados e memoriza várias canções. As crianças integram a música às demais brincadeiras e jogos. Cantam enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam situações sonoras diversas, conferindo personalidade e significados simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos musicais e à sua produção musical. O brincar permeia a relação que se estabelece com os materiais. Mais do que sons, podem representar personagens, como animais, carros, máquinas, super-heróis e outros. A educação infantil tem feito uso da música associada à expressão corporal, atenção, percepção, memorização e raciocínio. Assim, a música tem sido usada por prazer. Mas não é só isso. Ela também ajuda a pensar, a criticar e compartilhar com os colegas a sua percepção e a sua criatividade.
A criança memoriza um repertório maior de canções e conta, consequentemente, com um arquivo de informações referentes a desenhos melódicos e rítmicos, que utiliza com frequência nas canções que inventa. Ela é uma boa improvisadora, cantando histórias, misturando ideias ou trechos dos materiais conhecidos, recriando, adaptando e muito mais. É comum que, brincando sozinha, invente longas canções. Aos poucos, começa a cantar com maior precisão de entoação e a reproduzir ritmos simples, orientados por um pulso regular. Os batimentos rítmicos corporais, como palmas, batida nas pernas, pés e outros, são observados e reproduzidos com cuidado e, evidentemente, a maior ou menor complexidade das estruturas rítmicas dependerá do nível de desenvolvimento de cada criança ou grupo. Normalmente, entre 5 e 6 anos, ela já sincroniza o movimento do corpo com a música. Além de cantar, a criança tem interesse também em tocar pequenas linhas melódicas nos instrumentos musicais, buscando entender sua construção. Torna-se muito importante poder reproduzir ou compor uma melodia, mesmo que usando apenas 2 sons diferentes, e percebe o fato de que, para cantar ou tocar uma melodia, é preciso respeitar uma ordem, à semelhança do que ocorre com a escrita de palavras. A audição pode detalhar mais, e o interesse por muitos e variados estilos tende a se ampliar. A música contribui nos seguintes estágios de desenvolvimento: cognitivo e linguístico. Verifica-se que, a partir das experiências musicais, o pensamento da criança vai se organizando. Psicomotor. O ritmo tem papel importante na formação do sistema nervoso, pois favorece a descarga emocional, a reação motora e alivia as tensões. Sempre que a coordenação motora é desenvolvida, a expressividade rítmica melhora, favorecendo o desenvolvimento psicomotor. Socioafetivo. O cantar favorece o desenvolvimento afetivo, a autossatisfação e a expansão dos sentimentos. Mesmo a criança tímida sente-se encorajada a cantar em grupo. O trabalho musical deve se organizar de forma que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades: ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais. Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. Para essa fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de 0 a 3 anos deverão ser aprofundados e ampliados, garantindo-se ainda oportunidades para que as crianças sejam capazes de explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu conhecimento de mundo. Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, composições e interpretações musicais. Desenvolver a expressão corporal, favorecendo o equilíbrio físico e emocional da criança. Favorecer a integração da criança e do mundo à sua volta. Desenvolver a percepção auditiva, visual, favorecendo a criatividade. A música na escola pode muito bem ser utilizada como facilitadora da interdisciplinariedade. O educador pode selecionar músicas de acordo com as necessidades das crianças no momento. Números, datas comemorativas, história, geografia, raciocínio lógico, matemática, saúde, análise, síntese, discriminação visual e auditiva e coordenação visomotora. O trabalho com a música deve considerar que esta é um meio de expressão e uma forma de conhecimento acessível aos bebês, crianças, jovens, adultos, velhos e, sobretudo, para as pessoas que possuem necessidades especiais. As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentidos às sensações, sentimentos, pensamentos e realidade, por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes e outros. O movimento, o equilíbrio,
o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da criação artística. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo às artes visuais. A presença das artes visuais na educação infantil, ao longo da história, tem demonstrado um descompasso entre os caminhos apontados pela produção teórica e a prática pedagógica existente. Em muitas propostas, as práticas de artes visuais são entendidas apenas como meros passatempos, em que atividades de desenhar, colar, pintar e modelar com argila ou massinha são destituídas de significados. Outra prática corrente considera que o trabalho deve ter uma conotação decorativa, servindo para ilustrar temas e datas comemorativas, enfeitar as paredes com motivos considerados infantis, elaborar convites, cartazes e pequenos presentes para os pais. Nessa situação, é comum que os adultos façam grande parte do trabalho, uma vez que não acreditam que a criança tenha competência para elaborar um produto adequado. A base das produções artísticas é a diversidade de materiais disponíveis às crianças, como diversidade de papéis, lápis de cor, lápis preto, pincéis, lápis de cera, carvão, giz, tecidos, areia colorida, TNT, sisal, palha, lixa, purpurina, lã, tesoura simples, tesoura de picotar, sucatas, entre outros. É preciso pensar também na organização do espaço físico, regras de uso dos materiais para que o funcionamento seja planejado entre a criança e o educador. As pesquisas desenvolvidas a partir do início do século em vários campos das ciências humanas trouxeram dados importantes sobre o desenvolvimento da criança, sobre seu processo criador e sobre as artes das várias culturas, valorizando a livre expressão e reforçando o potencial criador de cada um. Tais orientações trouxeram inegável contribuição para que se valorizasse a produção criadora infantil. Mas o princípio revolucionário que advogava a todos a necessidade e a capacidade da expressão artística transformou-se aos poucos em um deixar fazer, sem nenhum tipo de intervenção, no qual a aprendizagem das crianças pôde evoluir muito pouco. O questionamento da livre expressão e da ideia de que a aprendizagem artística era uma consequência automática dos processos de desenvolvimento resultaram em um movimento, em vários países, pela mudança nos rumos do ensino da arte. Surge a constatação de que o desenvolvimento artístico seria resultado de formas complexas de aprendizagem e, portanto, não ocorre automaticamente à medida que a criança cresce. Cada região brasileira possui uma grande variedade de materiais próprios, tanto naturais quanto artesanais e industrializados. Por exemplo, a criança que mora em uma região onde tem praia pode usar conchinhas encontradas na areia para a produção artística. Outras podem usar a palha, a argila, o barro branco, o sisal, entre outros. Embora seja possível identificar espontaneidade e autonomia na exploração e no fazer artístico das crianças, seus trabalhos revelam o local e a época histórica em que vivem, suas oportunidades de aprendizagem, suas ideias ou representações sobre o trabalho artístico que realiza e sobre a produção de arte à qual tem acesso, assim como seu potencial para refletir sobre ela. As crianças têm suas próprias impressões, ideias e interpretações sobre a produção de arte e o fazer artístico. Tais construções são elaboradas a partir de suas experiências ao longo da vida, que envolvem a relação com a produção de arte, com o mundo dos objetos e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem, refletem, elaboram sentidos de suas experiências. A partir daí, constroem significações sobre como se faz, o que é, para que serve e sobre outros conhecimentos a respeito da arte. Nesse sentido, as artes visuais
devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem, no âmbito prático e reflexivo, se dá por meio da articulação dos seguintes aspectos. Fazer artístico. Centrado na exploração, expressão e comunicação de produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal. Apreciação. Percepção do sentido que o objeto propõe, articulando tanto aos elementos da linguagem visual, quanto aos materiais e suportes utilizados, visando desenvolver, por meio da observação e da fruição, a capacidade de construção de sentidos, reconhecimento, análise e identificação de obras de arte e de seus produtores. Reflexão. Considerando tanto no fazer artístico como na apreciação, é um pensar sobre todos os conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala, compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza, instigada pelo professor e no contato com suas próprias produções e as produções dos artistas. O trabalho com as artes visuais na educação infantil requer profunda atenção no que se refere ao respeito das peculiaridades e esquemas de conhecimento próprios a cada faixa etária e nível de desenvolvimento. Isso significa que o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser trabalhadas de forma integrada, visando a favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas das crianças. No processo de aprendizagem em artes visuais, a criança traça um percurso de criação e construção individual, que envolve escolhas, experiências pessoais, aprendizagem, relação com a natureza e motivação interna e ou externa. Essas motivações podem estar relacionadas com sua experiência do dia a dia. Ao observar uma produção artística realizada pela criança, o educador deve buscar entender o processo de cada criança, afastando assim julgamentos como feio ou bonito, certo ou errado. É importante valorizar a atividade da criança, contribuindo para o processo educativo, fortalecendo também a sua autoestima. Ao final do seu primeiro ano de vida, a criança já é capaz de, ocasionalmente, manter ritmos regulares e produzir seus primeiros traços gráficos, considerados muito mais como movimentos do que como representações. É a conhecida fase dos rabiscos, das garatujas, ou seja, dos desenhos mal feitos. A arte não começa com o primeiro rabisco que a criança faz. Na realidade, tem início mais cedo, quando a criança reage às experiências sensoriais, estabelecendo contato com o mundo. Essa é, de fato, a base essencial para a produção artística. Na medida em que crescem, as crianças experimentam agrupamentos, repetições e combinações de elementos gráficos, inicialmente soltos e com uma grande gama de possibilidades e significações, e mais tarde circunscritos a organizações mais precisas. Apresentam cada vez mais a possibilidade de exprimir impressões e julgamentos sobre seus próprios trabalhos. A partir dos 4 anos, pode-se esperar que uma criança que teve a oportunidade de vivenciar atividades de arte, que utilize o desenho, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão para representar, expressar e comunicar. Enquanto desenha ou cria objetos, também brinca de faz de conta e verbaliza narrativas que exprimem sua capacidade imaginativa, ampliando sua forma de sentir e pensar sobre o mundo no qual está inserida. É assim que, por meio do desenho, a criança cria e recria individualmente formas expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem, então, ser apropriadas pelas leituras simbólicas de outras crianças e adultos. A imitação, largamente utilizada no desenho pelas crianças e por muitos combatida, desenvolve uma função importante no processo de aprendizagem. Imitar decorre antes de uma experiência pessoal, cuja intenção
é a apropriação de conteúdos, de formas e de figuras por meio de representação. As atividades em artes que envolvem os mais diferentes tipos de materiais indicam às crianças as possibilidades de transformação, de reutilização e de construção de novos elementos, formas, texturas e outros. A relação que a criança pequena estabelece com os diferentes materiais se dá, no início, por meio da exploração sensorial e da utilização em diversas brincadeiras. Representações bidimensionais e construção de objetos tridimensionais nascem do contato com materiais, no fluir da imaginação e no contato com as obras de arte. Para construir, a criança utiliza-se das características associativas dos objetos, seus usos simbólicos e das possibilidades reais dos materiais, a fim de gradativamente relacioná-los e transformá-los em função de diferentes argumentos. A instituição deve organizar sua prática em torno da aprendizagem em arte, garantindo oportunidades para que as crianças sejam capazes de ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio, e entrando em contato com formas diversas de expressão artística. Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação. Para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de 0 a 3 anos deverão ser aprofundados e ampliados, garantindo-se ainda oportunidades para que as crianças sejam capazes de interessar-se pelas próprias produções, pelas produções de outras crianças e pelas diversas obras artísticas regionais, nacionais ou internacionais com as quais entra em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e da cultura. Produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais. A linguagem se constitui um dos eixos básicos da educação infantil, dada a sua importância para a formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento. Aprender uma língua não é somente aprender palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e representam a realidade. A educação infantil, ao promover experiências significativas de aprendizagem da língua por meio de um trabalho com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. Essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às 4 competências linguísticas básicas: falar, estudar, ler e escrever. No primeiro ano de vida, a criança utiliza a fala pré-linguística principalmente para se comunicar com os adultos e com as outras crianças através do choro, gorjeio, balbucio e jargão expressivo. A linguagem participa de todos os processos cognitivos, como o pensamento, a memória e a atenção da criança, passando depois para a fala linguística, quando a criança pronuncia a mesma combinação de sons, para se referir a uma pessoa, a um objeto, a um animal ou a um acontecimento. Por exemplo, quando a criança diz apo, quando vê a água na mamadeira, no copo, na torneira, no chuveiro ou em outro lugar qualquer, podemos afirmar que ela já está falando por meio de palavras.
Muito cedo, os bebês emitem sons articulados que lhes dão prazer e que revelam seu esforço para comunicar-se com os outros. Os adultos ou crianças mais velhas interpretam essa linguagem peculiar, dando sentido à comunicação dos bebês. A construção da linguagem oral implica, portanto, na verbalização e na negociação de sentidos estabelecidos entre pessoas que buscam comunicar-se. Ao falar com os bebês, os adultos, principalmente, tendem a utilizar uma linguagem simples, breve e repetitiva, que facilita o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Outras vezes, quando falam com os bebês, perto deles, adultos e crianças, os expõem a linguagem oral em toda a sua complexidade. Como quando, por exemplo, na situação de troca de fraldas, o adulto fala: "Você está molhado? Eu vou te limpar, trocar a fralda e você vai ficar sequinho e limpo." Nesse processo, as crianças se apropriam gradativamente das características da linguagem oral, utilizando-as em suas vocalizações e tentativas de comunicação. As brincadeiras e interações que se estabelecem entre os bebês e os adultos incorporam as vocalizações rítmicas, revelando o papel comunicativo, expressivo e social que a fala desempenha desde cedo. Além da linguagem falada, a comunicação acontece por meio de gestos, sinais e da linguagem corporal, que dão significados e apoiam a linguagem oral dos bebês. A criança aprende a verbalizar por meio da apropriação da fala do outro. Esse processo refere-se à repetição pela criança de fragmentos da fala do adulto e de outras crianças, utilizados para resolver problemas em função de diferentes necessidades e contextos nos quais se encontra. Por exemplo, um bebê de 7 meses pode engatinhar até uma tomada e, ao chegar perto dela, ainda que demonstre vontade de tocá-la, pode apontar para ela e menear a cabeça, expressando assim "não", associada a essa ação, que pode significar um conjunto de ideias como "não mexer na tomada", "mamãe ou a professora não me deixam fazer isso", "mexer aí é perigoso". Aprender a falar, portanto, não consiste apenas em memorizar sons e palavras. A aprendizagem da fala pelas crianças não se dá de forma desarticulada, com a reflexão, o pensamento, a explicitação de seus atos, sentimentos, sensações e desejos. Portanto, o professor, educador, é o protagonista ativo da aprendizagem de seus alunos. O trabalho do professor requer muito conhecimento, uma grande quantidade de ideias, uma grande habilidade nos procedimentos e nas estratégias de ensinar e lidar com as crianças, atitudes, valores, hábitos e características pessoais para o ensino. A partir de 1 ano de idade, aproximadamente, as crianças podem selecionar os sons que lhes são dirigidos, tentam descobrir os sentidos das enunciações e procuram utilizá-los. Muitos dos fenômenos relacionados com o discurso e a fala, como sons expressivos, alterações de volume e ritmo, ou o funcionamento dialógico das conversas nas situações de comunicação, são utilizados pelas crianças mesmo antes que saibam falar. Isso significa que, muito antes de se expressarem pela linguagem oral, as crianças podem se fazer compreender e compreender os outros, pois a competência linguística abrange tanto a capacidade das crianças para compreenderem a linguagem, quanto a sua capacidade para se fazerem entender. As crianças vão testando essa compreensão, modificando-a e estabelecendo novas associações na busca de seu significado. Passam a fazer experiências não só com os sons e as palavras, mas também com os discursos relativos a diferentes situações comunicativas. Por exemplo, nas brincadeiras de faz de conta, de falar ao telefone, tentam imitar expressões e entonações que elas escutam dos adultos. Podem gradativamente separar e reunir em suas brincadeiras fragmentos estruturais das frases, apoiando-se em músicas, rimas, parrendas, poesias e jogos verbais existentes ou inventados. Brincam também com o significado das palavras, inventando nomes para si próprias ou para os outros,
em situações de faz de conta. Nos diálogos com adultos e com outras crianças, nas situações cotidianas e no faz de conta, as crianças imitam expressões que ouvem, experimentando possibilidades de manutenção dos diálogos, negociando sentidos para serem ouvidas, compreendidas e obterem respostas. As linguagens orais e escritas são sistemas de representação que têm características próprias, que precisam ser compreendidas pelas crianças. Dessa forma, o educador poderá contribuir para que as crianças percebam essas diferenças, colocando-as constantemente em contato com a fala espontânea dos adultos, das outras crianças, com histórias narradas, com notícias transmitidas ao vivo e com os diversos textos de linguagem escrita, como histórias, poesias, canções, notícias, cartas, convites, receitas e outros. Nas inúmeras interações com a linguagem oral, as crianças vão tentando descobrir as regularidades que a constituem, usando todos os recursos de que dispõem. Histórias que conhecem, vocabulário familiar e outros. Assim, acabam criando formas verbais, expressões e palavras, na tentativa de apropriar-se das convenções da linguagem. Com relação ao uso da linguagem em situações mais formais, a criança terá um contato com a leitura de diferentes textos. O trabalho com textos proporciona observação e análise consciente e gradativa das características formais da linguagem. Por meio dele, as crianças elaboram uma série de ideias e hipóteses provisórias, antes de compreenderem o sistema escrito em toda a sua complexidade. Desse modo, elas têm a oportunidade de aprender a produzir textos, mesmo antes de saber grafá-los, de maneira convencional, como na situação em que se utilizam o professor como escrita. As crianças têm ritmo próprio e a conquista de suas capacidades linguísticas se dá em tempos diferenciados, sendo que a condição de falar com fluência, de produzir frases completas e inteiras, provém da participação em atos de linguagem. Quando a criança fala com mais precisão o que deseja, o que gosta e o que não gosta, o que quer e o que não quer fazer, e a fala passa a ocupar um lugar privilegiado como instrumento de comunicação, pode haver um predomínio desta sobre outros recursos educativos. Além de produzirem construções mais complexas, as crianças são mais capazes de explicitações verbais e de explicar-se pela fala. O desenvolvimento da capacidade simbólica amplia significativamente os recursos intelectuais. Porém, as falas infantis são ainda produtos de uma perspectiva muito particular, de um modo próprio de ver o mundo. Uma sugestão muito rica sobre leitura e interpretação de textos, realizada com crianças de 4, 5 e 6 anos, consiste no professor levar para as crianças uma imagem e separar as crianças em equipes, solicitando de cada uma delas a leitura e a discussão sobre a foto. Nesse momento, é importante não haver a intervenção, apenas observação. Em seguida, o professor deve questionar as crianças sobre o que elas estão vendo na foto, o que significa, o que representa, enfim, perguntas que detalham a foto. Após esse trabalho, o professor deverá fazer o comentário dele a respeito da imagem. Esse tipo de atividade poderá se estender, pedindo para as crianças trazerem de casa outras imagens que elas possam pesquisar com os pais. A ampliação de sua capacidade de comunicação oral ocorre gradativamente por meio de um processo de idas e vindas, que envolve tanto a participação das crianças nas conversas cotidianas, em situações de escuta e canto de músicas, em brincadeiras e outras, como a participação em situações mais formais de uso da linguagem, como aquelas que envolvem a leitura de textos diversos. As crianças de 3 a 6 anos expressam suas necessidades e desejos através da linguagem oral, produzindo frases completas. É necessário, portanto, que o educador promova situações que favoreçam o desenvolvimento de capacidades
como expressar sentimentos, experiências e impressões, argumentar, pedir esclarecimentos, fazer exposições. O educador poderá trabalhar com poesias, receitas culinárias, parlendas, rótulos, nome próprio da criança, lista de palavras, contos de fada, notícias de jornal, entre outros. Desde o nascimento, as crianças observam e examinam o seu redor, buscando informações sobre o mundo por meio dos sentidos. De início, sua compreensão do mundo físico está limitado ao seu campo perceptual. As coisas que elas não percebem não existem, e as que elas percebem parecem muitas vezes inexplicáveis. Elas obtêm o sentido do mundo pelo movimento e pelas sensações. O trabalho com o eixo natureza e sociedade deve propiciar experiências que possibilitem uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de representação e explicação do mundo social e natural, para que as crianças possam estabelecer progressivamente a diferenciação que existe entre as explicações do senso comum e do conhecimento científico. Os conteúdos de ciências para crianças de 4 a 6 anos são mais aprofundados, podendo ser trabalhados. Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar, os lugares e suas paisagens, objetos e processos de transformação, os seres vivos e fenômenos da natureza. Os conteúdos, sempre que possível, devem ser trabalhados de maneira integrada, evitando fragmentar a vivência da criança. Nesta abordagem, os professores devem ser sensíveis aos processos de pensamento das crianças e observar o que elas fazem durante as atividades na escola. O elemento mais importante da aprendizagem de ciências e o conhecimento físico não é necessariamente o produto das investigações científicas, as conclusões a que as crianças chegam ou os tipos de categorias que elas desenvolvem, mas os processos pelos quais elas geram estas conclusões e os raciocínios e métodos que usam para desenvolver um conjunto de categorias. Em todos os momentos das atividades de ciências e conhecimentos físicos, as crianças devem ter experiências diretas com elementos do mundo, objetivando desenvolver a capacidade de observar a natureza e expressar suas concepções e registrá-las. Podem ser desenvolvidas algumas atividades com obras de literatura infantil, músicas, vídeos, além, é claro, da exploração do ambiente, como, por exemplo, um aquário dentro da sala, uma coleção de pedrinhas, passeios e excursões. Uma sugestão de atividade seria apresentar uma caixa surpresa para as crianças com objetos de diferentes materiais, como plástico, papel, tecido, madeira, metal e outros, que permitam uma exploração tátil. As crianças podem ser instigadas a tentar imaginar ou adivinhar o que tem dentro do saco para logo a seguir serem incentivadas em um jogo a tocar o saco por fora para descobrir o que tem dentro. Nessa atividade, as crianças trabalham com outros sentidos que não o sentido da visão predominante nas atividades escolares. Elas podem sacudir, ouvir os sons produzidos pelos objetos, cheirar e, finalmente, tocar por dentro do saco com a finalidade de explorar texturas e identificar os objetos. O grau de certeza sobre os objetos aumenta quando as crianças tocam por dentro do saco. Em seguida, a professora monta uma roda para a discussão. O espaço criado para o ensino de ciências e conhecimento físico propicia a interação com diferentes materiais, a observação e o registro de muitos fenômenos, a elaboração de explicações, enfim, a construção de conhecimentos e de valores pelas crianças. Essa área, entretanto, precisa tomar parte nas atividades de outras áreas, como linguagem, estudos sociais, brinquedo manipulativo, matemática, artes, educação física e física. O elemento mais importante da aprendizagem de ciências
não é necessariamente o produto das investigações científicas, as conclusões que as crianças chegam ou os tipos de categorias que elas desenvolvem, mas os processos pelos quais elas geram essas conclusões e os raciocínios e métodos que usam para desenvolver um conjunto de categorias. Essas abordagens devem estimular uma grande diversidade na sala. Diversidade em realizações, objetivos e atividades. Lidar com a matemática é, antes de tudo, oferecer à criança a oportunidade de agir e, posteriormente, levá-la a refletir acerca de suas ações. Reviver em pensamento os acontecimentos que acabaram de desenvolver, antecipar o que poderia vir a acontecer, procurar prever. Desta forma, ela não somente poderá ser confrontada com uma quantidade razoável de fatos com os quais progressivamente se familiarizará, principalmente através de repetidos contatos, como também, e mais do que isso, irá elaborar imagens mentais relativas a eles e, ao vinculá-los e dar-lhes sentido, estruturar pouco a pouco seus conhecimentos. Assim como as crianças ingressam na escola já tendo aprendido muito sobre a linguagem falada e o mundo físico, elas também chegam com uma ampla bagagem de experiências em matemática. Elas vivem em um mundo de quantidades. Elas experimentam o muito grande, o muito pequeno e o acabou. As pesquisas sobre educação em matemática na primeira infância têm seguido duas linhas de investigação: a teoria do processamento da informação e a teoria construtivista, que é a que estamos enfatizando nesse trabalho. No referencial construtivista, as crianças são construtoras ou inventoras da matemática. Elas constroem ativamente o conhecimento matemático ao interagirem com o ambiente físico e social e ao pensarem sobre essas interações. As crianças resolvem problemas e alcançam a compreensão dos processos que usam e por que os usam. Como resultado de suas ações matemáticas sobre os objetos, elas criam esquemas da ordem matemática que descobrem. As operações matemáticas têm uma relação próxima com as operações mentais formais que Piaget identificou como conhecimento espaço-temporal, que consiste nos processos usados para operar especificamente sobre as informações relacionadas ao espaço e ao tempo. As operações que podem servir como base para um programa de primeira infância foram caracterizadas por Constance Cali em 1973. Como conhecimento lógico-matemático e espaço-temporal. As crianças estruturam esse tipo de conhecimento a partir de suas próprias ações e do sentido lógico delas, usando os processos de acomodação e assimilação para alcançar um novo equilíbrio das informações. Em relação ao tempo e ao espaço, as crianças precisam estruturar o tempo em sequência e desenvolver estruturas topológicas em nível de representação. Estas são essencialmente as operações mentais que as crianças necessitam ao iniciarem a aprendizagem matemática na escola. As crianças devem ter experiências com objetos concretos antes de passarem para representações mais abstratas. As ilustrações ainda são abstratas, embora menos do que a palavra falada ou impressa.
Depender somente de figuras e palavras para oferecer experiências matemáticas coloca uma carga extra sobre as crianças. O ponto importante é que as crianças não devem aprender matemática pelas atividades de repetição. Ao invés disso, os professores devem ajudá-las a aprender a usar seu conhecimento intuitivo como meio de aproximação do aprendizado mais formal. O tempo é abstrato, o que faz dele uma dimensão difícil de ser medida pelas crianças. Nesse caso, por exemplo, os professores podem usar calendários, relógios, despertadores e ampulhetas como instrumentos de medição do tempo. Na verdade, o educador não ensina a criança a medir o tempo, mas sim a ler os instrumentos que o medem. As crianças podem usar uma grande variedade de materiais manipulativos em jogos para ganhar experiência com números, tamanhos, formas e outros itens. Vários materiais de matemática estruturados, como blocos, varetas ou materiais pedagógicos, podem ser usados. Quebra-cabeça com encaixe geométrico, conjunto de pinos e de pontas em fios podem ser usados para contar, mostrar números e criar padrões. A forma como a matemática é ensinada, mais do que sua natureza, é que cria dificuldades na aprendizagem. A amarelinha é conhecida também como sapata, macaca, academia, jogo da pedrinha e pula-macaca, e constitui-se basicamente em um diagrama riscado no chão, que deve ser percorrido, seguindo-se algumas regras pré-estabelecidas. A amarelinha é uma brincadeira que desenvolve noções espaciais e auxilia diretamente na organização do esquema corporal das crianças. Segundo Camus, a amarelinha propicia o desenvolvimento das crianças de várias maneiras, pois é um jogo que estimula a comparação constante entre as ações dos jogadores. Apresenta comparações que podem estimular anotações gráficas do desempenho de cada um para outras comparações posteriores. Exige que os jogadores pesquisem e descubram a quantidade de força que devem usar ao jogar a pedra para acertar o alvo. Exige a estruturação dos movimentos corporais que permitirão as ações de pular no diagrama, o que auxilia o desenvolvimento do raciocínio espacial. E colabora para o desenvolvimento e memorização da sequência numérica. A sala de atividades é um espaço onde as práticas pedagógicas são planejadas e organizadas com a preocupação de contribuir para o desenvolvimento, a construção e sistematização dos conhecimentos das crianças. Entretanto, a rotina da criança em uma instituição de educação infantil deve ser organizada de acordo com a faixa etária, interesse e ritmo da turma. Cada atividade da rotina deverá oferecer à criança um tipo de experiência diferente. Organizar o dia a dia da criança significa estruturar o coletivo infantil no tempo e no espaço. Uma rotina deve ser flexível, isto é, uma atividade pode ser substituída por outra. Alguma atividade planejada pode deixar de acontecer. O tempo de uma atividade pode ser alterado, dependendo do interesse das crianças. No manual deste videocurso, você vai encontrar sugestões para a rotina diária para as práticas pedagógicas da sua escola. Leia essa parte que trata desse assunto com bastante atenção e veja como sua instituição de ensino deve funcionar. Na educação infantil, a avaliação da criança pode ter influência e consequências decisivas no processo de aprendizagem e crescimento. O professor de educação infantil deve registrar e observar os interesses de aprendizagem das crianças com o objetivo de avaliar para acompanhar e apoiar o desenvolvimento, sem utilizar a avaliação como instrumento punitivo ou coercitivo, ou ainda para impedir a sua promoção. A avaliação deve ser entendida como um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e readequar e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelos alunos,
conforme aponta o Referencial Curricular Nacional. A avaliação tem ainda o caráter de acompanhar as conquistas e dificuldades da criança ao longo do seu processo de aprendizagem. Dessa forma, o professor deve compartilhar com as crianças as suas observações, sinalizando seus avanços e possibilidades de superação das dificuldades, utilizando para isso o diálogo. O professor poderá utilizar a avaliação como instrumento para estabelecer suas propriedades na prática educativa e também para definir o que, como e quando avaliar, de acordo com os princípios e objetivos educacionais. O desenvolvimento das capacidades das crianças e as observações das experiências cotidianas da sala de aula poderão ser registrados por meio de um relatório individual. Tal relatório deverá ser contextualizado, apresentando os níveis de desenvolvimento, bem como as dificuldades, as possibilidades e as conquistas de todas as capacidades. Este relatório, que servirá para instrumentalizar o professor, deverá ser compartilhado, além das crianças, com as famílias, pois os pais têm o direito de acompanhar o processo de aprendizagem de seus filhos, compreendendo, assim, os objetivos e ações desenvolvidos pelo professor e pela escola. Trabalhando com os eixos movimento, música, artes visuais, natureza e sociedade, matemática e linguagem oral e escrita, abordados neste videocurso, podemos perceber que esses eixos estão interrelacionados, constituindo o conteúdo de trabalho com crianças de 0 a 6 anos. Vale aqui ressaltar que a educação infantil começa antes do bebê nascer. A mãe que canta ou conversa com o bebê dentro da barriga já está educando, já está transmitindo estímulos a ele, sejam esses motores, cognitivos, emocionais, linguísticos ou sociais. Tudo isso nos leva a crer que a experiência da educação infantil precisa ser muito mais qualificada. Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, para o gesto, para o desenvolvimento da sensibilidade. Não pode deixar de lado o desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio do espaço, do corpo e das modalidades expressivas. Deve privilegiar o lugar para a curiosidade, o desafio e a oportunidade para a investigação.